muito bem-vindos a essa casa que tem nome de lar. É um prazer tê-los aqui conosco em mais uma noite iluminada. Vamos aos anúncios da casa e depois a gente chame os amigos para colaborarem, tá? Nós temos hoje o nosso amigo Miguel, que veio aqui nos representar, mas pode aguardar um pouquinho, Miguel, tá? Ele veio aqui, vai fazer a palestra para a gente. É sempre muito bom escutar o Miguel falar, porque ele traz um conhecimento bem bacana para nós. Então, muito obrigada por ter vindo comparecido para nós. Nós queremos lembrar que as atividades da casa, elas se dão nas terças-feiras, estudo do Livro dos Médiuns atualmente. Vamos começar um novo estudo, então quem tiver interesse nas terças-feiras, às 8 horas de participar, nós vamos começar a estudar O Céu e o Inferno. É uma obra que não é muito estudada, mas se faz necessário a gente conhecer bem direitinho os livros da codificação. Quarta-feira, às 20 horas, é a nossa palestra pública e a evangelização da mocidade. Se conhecerem algum jovem que queira participar, traga para cá, encaminhe, que a gente vai ter muito prazer em recebê-los. Quinta-feira, às 17h30, tem o estudo presencial, coordenado pelo Adriano, aqui no Salão 1, e o estudo online, às 19h30, Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, que também é bem interessante de ser feito. Aos sábados, nós temos às 8 horas a evangelização. Estamos precisando de colaboradores e trabalhadores para qualquer atividade, não só para evangelizar, para ajudar na cozinha, no preparo do lanche das crianças, na arrumação da casa, enfim, trabalho não falta. Então, toda a mão de obra é muito bem-vinda. Se souberem também que querem participar, queiram nos ajudar, vai ser um prazer recebê-los aqui. Nós vamos ter no mês de... já falei da evangelização, os itens também. Nós vamos ter agora no mês de maio, a datinha saiu errada, já está sendo corrigida. A palestrante do Rio, a Regina Célia, que vem falar sobre apresentação, sobre palestra. Exposição doutrinária é o tema. Vai ser num dia diferente, vai ser num sábado, às 17 horas. A gente está convidando, isso é um evento do 35 Seu, não é só do nosso lar. E nós estamos trazendo essa companheira que vem do Rio partilhar conosco o seu tempo, o seu conhecimento, para principalmente as pessoas que têm interesse em falar, em serem expositores, vai ter um grande acréscimo de conhecimento. Mas também, quem não quer ser palestrante, venha porque, né, conhecimento não ocupa espaço para a gente, pelo contrário, sempre agrega. E nós vamos agora falar sobre o festival. Gente, olha, é um sucesso. Isso aí realmente está sendo um sucesso. Nós começamos com micro-ônibus, já encerramos as reservas do micro-ônibus, já estamos fechando a do ônibus, tá? Vai ser um evento que vai sair agora em agosto e a gente está fazendo as reservas. R$50 a gente está cobrando para reservar, que é o que a gente vai ter que dar para a empresa, e todo o lucro é para a nossa casa. Nós precisamos muito de recursos financeiros, porque muitas obras precisam ser feitas e outras atividades da casa que, infelizmente, precisam de dinheiro físico, não só de doação a gente vive. Então, além de vocês participarem de um programa extremamente agradável, com uma turma super legal, ainda vai estar colaborando com a nossa casa. Se você não pode ir, indique um amigo. Apesar de que, volto a dizer, estamos com pouquíssimas vagas na reserva. Eu já estou fechando o ônibus agora essa semana, se Deus quiser. Nós vamos chamar a nossa companheira Edna para fazer a leitura e a nossa companheira Dilva depois para fazer a prece, por favor. Boa noite. Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Orientação.
A cada passo encontramos irmãos ansiosos por orientação nova nos círculos de aprendizado evangélico. Valiosos serviços, programas excelentes de espiritualidade superior experimentam grave dilação, esperando que termine as súplicas inoportunas e reiteradas daqueles que se descuidam dos compromissos assumidos. Assim, nos pronunciamos diante de quando se propõe a servir a Jesus sinceramente, porque indiscutivelmente as diretrizes cristãs permanecem abraçadas há muito tempo, esperando mãos operosas que as concretizem com firmeza. Procure cada discípulo manter o quinhão de paz relativa que o Mestre lhe conferiu. Cuide cada qual dos negócios que lhe dizem respeito e trabalhe com as mãos, que nasceu na conquista de expressões superiores da vida e constituirá elevada residência espiritual para si mesmo. Aquele que conserva a harmonia ao preço do bem, infatigável, atende aos desígnios Senhor, nos círculos dos compromissos individuais e da família humana. O que cuida dos próprios negócios, descumbe-se retamente das obrigações sociais, sem se pesados aos interesses alheios, e o que os trabalhos com as próprias mãos encontra o luminoso caminho de eternidade gloriosa. Boa noite. Graças a Deus. Nós só temos que agradecer a Deus esses momentos tão importantes para aprendermos com mais clareza os ensinamentos de Jesus. Mestre amado, abençoa as nossas mentes, abençoa a mente do nosso irmão Miguel, que vai trazer as palavras para nós para ficarem bem entendidas. Abençoe esta casa para que haja sempre luz e que em vosso nome, Mestre, possamos dar por iniciados o trabalho desta noite, dando graças a Deus. Miguel, por favor. Precisar de um pouquinho de água. Boa noite a todos. Aos nossos corações, a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agradecer em primeiro lugar a Deus e a Jesus a oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno do Evangelho, buscando na doutrina espírita esse farol que nos aclara o entendimento, um aprofundamento maior nas palavras sacras, nos textos evangélicos, nos textos sagrados, que para nós muitas vezes é ininteligível, né? E então a gente abraça Kardec nesta intenção de entendermos melhor a codificação pelo Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo informações dos textos bíblicos para que a gente faça reflexões mais aprofundadas e possamos assim desdobrar o entendimento de um dos parâmetros ou de
uma das bênçãos que recebemos, que é a bênção da encarnação. Então, que Deus e Jesus nos abençoe nesse momento, e agradeçamos também aos nossos guardiães, nossos protetores que aqui nos trouxeram. Muitos de nós viemos de boa vontade, outros não tão de boa vontade, mas aqui estamos, graças a eles, né? Então, vamos assim, em comunhão de pensamentos, elevar o pensamento a Deus em gratidão por essa presença aqui, refletindo sobre o Evangelho de Jesus. O nosso tema é obreiros da vida, ou trabalhadores da vida, ou trabalhadores da encarnação, ou obreiros da encarnação, né? Porque na realidade nossa intenção é trazer uma visão da importância da encarnação para o ser espiritual. Porque seres espirituais nós somos e necessitamos de um instrumental para que possamos estar aqui vivenciando as nossas experiências aqui na Terra. Difícil aqui. É que eu não tenho... estou conseguindo. Obrigado. Então, necessitamos de uma aparelhagem para estarmos encarnados aqui. E esta nossa aparelhagem é o corpo. Não só o corpo, como recursos que recebemos por misericórdia de Deus, com a intercessão de Jesus, para podermos estar aqui. Se estamos aqui encarnados, é que tivemos o aval de Jesus e dos seus emissários de luz que nos acolheram e avalizaram para que nós estivéssemos aqui nas lides da carne. E para que nós tenhamos uma noção da importância do que é estar encarnado, vamos reverenciar aqui um espírito de luz que conviveu com Jesus em sua época, que passou por nós aqui na Terra, que é José de Arimateia. Vamos entender por que José de Arimateia, esse irmão, se nos faz importante para o entendimento do valor da encarnação. Então, vamos citar duas passagens aqui pequenas. Uma é do Evangelho de João, no capítulo 19, versículos 25 a 27, e outra é do Evangelho de Marcos, no capítulo 15, versículos 42 a 46. Nós vamos fazer algumas citações bíblicas para a gente poder se aprofundar e ter esse entendimento. Então, em João, nesse Evangelho, capítulo 19, João estava presente na crucificação de Jesus, assim como estava também diante da cruz Maria, sua mãe, Maria, irmã de Maria, mãe de Jesus, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Estavam diante de Jesus nos últimos estertores de sofrimento na cruz, que ele não precisava passar, mas se submeteu a esta prova, né, que para ele não é prova, mas a este testemunho de fé por nos amar. Inclusive Jesus, em Mateus 26, versículo 39, ele diz com muita clareza, né, para que não tenhamos dúvida que ele passou pelas suas lutas aqui, ou seus sofrimentos na carne por nós, ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que se faça em mim somente a sua vontade, somente a sua vontade. Porque ele sabia que teria o seu final da encarnação na cruz. E a crucificação, que era uma punição, uma pena, né, uma punição de Roma e de outros povos da época que adotavam a crucificação para punir criminosos, ela era um tipo de morte muito doloroso, muito demorado e muito indigno, por assim dizer, muito cruel com aquele que sofria essa punição. E Jesus foi condenado à crucificação. Além disso, aqueles que passavam por essa infâmia, que era a morte crucificado, eles não tinham enterro. Eles eram deixados na cruz até a putrefação para que os animais os devorassem. Ou eram retirados da cruz e lançados em valas comuns para que os animais os devorassem. E
José de Arimateia, sabendo que o final do corpo de Jesus seria esse, de um indigente, jogado aos animais para ser devorado, esse José de Arimateia, que era um comerciante muito rico e um fariseu do Sinédrio, do Alto Conselho Religioso Judaico, tinha uma amizade muito grande com Pôncio Pilatos. E ele vai a Pilatos e requisita, pede o corpo de Jesus. Ele, José de Arimateia, já tinha comprado um sepulcro que já estava aberto, limpo, pronto para receber Jesus. Pôncio Pilatos não nega. José, então, ao término da crucificação, assim que se deu a morte, assim, física de Jesus, ele se apresenta a Pilatos e diz que Jesus tinha desencarnado e que ele estava requisitando o corpo. E ele tem a permissão, pega o corpo de Jesus e sepulta naquela sepultura, naquele sepulcro que ele havia comprado. Põe uma pedra, e aí a história seguinte a gente já até conhece, da ressurreição e tal, né? Então, e aí a gente vê o valor do corpo. Tanto que nós até hoje cultuamos essa última despedida na morte, né, no processo da morte, que a morte para nós é nada mais, nada menos que um processo. Embora há espiritistas que têm medo da morte, né? A pergunta é assim: o espírita tem medo de morrer ou o espírita tem medo da morte? O espírita tem medo de morrer? Tem que ter. Porque a lei de conservação diz que a gente tem que se manter vivo para passar pelas nossas provas. Mas medo da morte não, queridos. Porque a morte é um processo que todos vamos vivenciar. E em várias encarnações. E de várias formas diferentes. Nós pedimos para viver o processo da encarnação e da desencarnação pelo choque magnético que a gente recebe. E a cada choque desse, na entrada e saída do mundo físico, a gente desperta para as leis maiores, que são as leis de Deus. Então, para nós, o processo da morte, ele, além de ser aprendizado, é salto evolutivo. Então, a gente não tem medo da morte, temos medo de morrer, de perder o instrumental de vida que nos é precioso para vivermos as nossas provas e lutas neste mundo, que para nós são essenciais para a evolução. Então, José tinha essa consciência do valor do corpo, sobretudo para os judeus. O corpo tinha um valor muito grande, tinha que ser cuidado, tratado, para depois ser sepultado. A doutrina judaica prega isso. Nós também fazemos assim, cultuamos, nos despedimos, não é? Chorosos, é normal. Não vem com essa história que espírita não chora na morte dos outros, porque chora sim. Eu, então, sou um frouxo, choro mesmo, não tenho vergonha nenhuma, né? Então, a gente tem realmente que levar esse culto de amor e carinho àqueles dos quais a gente se despede nesse momento do sepultamento. José fez isso. E aí ele acalenta Maria, as três Marias, né? Maria e Maria Madalena, acalenta, acolhendo o corpo de Jesus e sepultando. Então elevemos nossos pensamentos a José de Arimateia, esse anjo protetor, guardião dos mortos, guardião dos agentes funerários, né? Então, agradecendo a ele de nos dar essa reflexão sobre o valor da vida e o valor do corpo. Outra reflexão importante que temos que fazer é a respeito das existências, ou da encarnação, das reencarnações, ou das passagens aqui por este mundo. Porque, para nós, a encarnação ela é nada mais, nada menos que um processo ou um salto evolutivo, ou uma bênção ou misericórdia que recebemos para que possamos evoluir. Então, a doutrina espírita ela tem 5 pilares. A gente vai sempre relembrar que é sempre bom, como a irmã falou, conhecimento nunca é demais, e relembrar conhecimentos também nunca é demais. Deus, imortalidade da alma, pluralidade dos mundos, pluralidade das existências e a comunicabilidade com os defuntos, com os mortos, aqueles que se foram. Hoje, o nosso tema vai estar pautado, focado, fundado na pluralidade das existências, ou a reencarnação, ou as encarnações. E é interessante nós lembrarmos que
a reencarnação para nós, ela é uma lei. É uma lei para nós reencarnarmos, porque somos espíritos imperfeitos e é fundamento, é uma necessidade que nós, imperfeitos, vivenciemos a matéria, a carne, possamos interagir com a carne num processo de intimidade, para ver as linguagens da carne para conosco. Atualmente, a linguagem que nós mais entendemos é a dor. Nós vamos falar um pouquinho mais lá para frente, como a dor para nós é importante. Embora a gente reclame a beça, né? Mas a dor é importante para nós. E em se tratando da reencarnação, como já percebemos que ela é para nós salto, né? Ou seja, que é uma lei, Jesus, numa fala, numa interação com Nicodemos, que era um doutor da lei, do Sinédrio também, ele no Evangelho, João traz para a gente essa informação no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 3. Nicodemos, ele era, por ser um doutor da lei e um dos representantes do Sinédrio, uma alta autoridade judaica, ele acompanhava Jesus, os passos de Jesus, as preleções, as pregações de Jesus sobre a Boa Nova, que a Boa Nova nada mais é, o Evangelho, nada mais é do que a lei mosaica com amorosidade, integrada com a lei de amor. Jesus introduz a lei de amor na lei mosaica. Nós conhecemos a lei mosaica como os 10 mandamentos, não é isso? Só que são mandamentos muito radicais, às vezes até rudes, em relação ao comportamento e às relações interpessoais, relações sociais. Jesus introduz a lei de amor e suaviza e pacifica a lei mosaica, fazendo com que a Boa Nova abraçasse a lei mosaica, só que os judeus, à época, né, sobretudo os do Sinédrio, não viam dessa forma. Viam o pensamento de Jesus como uma revolução ou uma rebeldia em relação à lei de Moisés. Por isso Jesus foi perseguido até ser crucificado. No entanto, Nicodemos, ele acompanhava Jesus nas suas pregações e ele se interessou muito. Ele via que Jesus realmente dava um sentido ao entendimento da lei de Moisés. Um sentido novo, um sentido importante, um sentido humanitário. E ele começa a acompanhar Jesus. Só que ele acompanha Jesus à noite, às escondidas, porque ele não podia, como alta autoridade do Sinédrio, ser visto junto a Jesus. E numa dessas conversas de Nicodemos com Jesus, Nicodemos chega para ele e fala assim: Mestre, Rabi, sabemos que és um mestre vindo da parte de Deus, porque para fazer os milagres que fazes, somente estando com Deus. E Jesus então diz: em verdade vos digo, que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que Jesus está respondendo para Nicodemos? Nicodemos está exaltando a capacidade de Jesus de realizar milagres. Ou Nicodemos está exaltando a angelitude de Jesus, a pureza do Mestre, a sabedoria, o domínio das leis naturais, das leis morais. E Jesus fala para ele assim: olha, você será puro, alcançará a angelitude se nascer de novo, se reencarnar. Então essa é a nossa proposta. Nós estamos aqui há muitas e muitas encarnações, há muitos e muitos milênios, agora aqui na Terra, que a Terra nos abraça, é o nosso mundo, é o mundo que nos é adequado, neste processo de depuração, de purificação, de depuração da matéria, da carne. Nós aqui somos instrumentos de Deus, quando recebemos de Deus um instrumento material para nos fazermos presentes na matéria, integrarmos a matéria e contribuirmos com o Pai na sua obra excelsa, que é a criação. Então, quando nós reencarnamos, vestimos uma capa de carne e vestimos uma capa planetária. É como se encarnássemos 2 vezes. Encarnamos num corpo físico orgânico e encarnamos num corpo planetário sidéreo. Esse corpo, ele nos veste. Cada alma humana encarnada no planeta é a alma do planeta. A integração das almas do planeta
forma a alma da terra. Vejam lá, capítulo 3, item 19, mensagem de Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, progressão dos mundos. Os mundos progridem à medida que as humanidades que os habitam progridem. Então somos a alma do planeta. Então olhem, percebam a nossa responsabilidade, porque o que pensamos, o que fazemos, o que sentimos repercute no universo, porque é a vibração do planeta exteriorizada, projetada para a imensidão do cosmos e fazendo com que a Terra se integre à solidariedade dos mundos, ou à universalidade dos mundos ou dos corpos que habitam o cosmos, né? A Terra é um deles e somos habitantes dela. Contribuímos o tempo todo para a evolução do planeta. Somos instrumentos de Deus para isso. Quem nos diz isso? O próprio Kardec. Kardec mostra na questão 132 do Livro dos Espíritos, ele pergunta para os espíritos qual o objetivo da encarnação dos espíritos. E os espíritos respondem assim: a encarnação foi imposta, olha só a palavra que os espíritos usam, a encarnação foi imposta aos espíritos, ou é imposta aos espíritos, para possibilitar que eles alcancem a perfeição. Para uns espíritos é uma missão, para outros é uma expiação, porque muitos têm que viver as vicissitudes da vida corporal, o corpo, que para nós é uma expiação. Imaginemos nós, estamos aqui na Terra, né? Só para a gente ter uma ideia, nós temos 9,8 metros por segundo de pressão, que é a atmosfera, sobre os nossos corpos. Por isso a gente anda assim, ó, preso ao planeta. Quando os nossos corpos estiverem depurados, nós vamos volitar. Quando tivermos na questão de mundo regenerado, né? Bota aí mais um milênio e meio para frente, a gente já deve estar volitando por aqui, porque os nossos corpos estarão tão sutilizados que a própria atmosfera não impactará tanto na massa corpórea que a gente vai vestir, porque essa massa já foi sutilizada. E quem sutiliza a massa corpórea que vestimos somos nós. A cada encarnação, o corpo é depurado. E quando nós envelhecemos, o corpo já foi muito usado, gasto, mas depurado, sutil, esses fluidos são devolvidos à Terra. E a Terra de bom grado os recebe e ela se sutiliza. E é assim que o processo de regeneração está em andamento, à medida que os humanos que habitam o mundo se encarnam e depuram a massa ou a substância ou os fluidos do próprio planeta. Então, Kardec ainda diz assim na questão 132, o outro objetivo da encarnação é que os espíritos suportem a sua parte na obra da encarnação, ou na obra excelsa do Pai. Qual é a nossa parte? Vestir os corpos e contribuir para que essas substâncias que nós vestimos, os fluidos, sejam sutilizados, depurados e entregues com muito amor e gratidão ao planeta que nos abriga. Isso é misericórdia. Misericórdia que nós recebemos a cada permissão que recebemos por graça de Deus, como a nossa irmã disse no início da prece, graças a Deus, e ao final, graças a Deus por estarmos aqui. A outra questão importante, além da depuração dos fluidos ou da matéria que nós vestimos, é o resgate. Porque, queridos, queridas irmãs, nós não somos florzinhas do coração de Jesus, não é? Não somos. Então, se todo mundo que está aqui no planeta, que nos é adequado, é porque já fizemos algumas besteiras lá atrás. Infringimos o código moral maior que é a lei de Deus, que é a lei de amor. E precisamos resgatar essas falhas. E aí pedimos para voltar para cá e reparar, né? Resgatar. Quando falamos em resgatar, são as provas, as expiações e as reparações. A gente não vai entrar nesse mérito especificamente, porque é tema para um outro estudo. Mas nós vamos indicar aqui onde vocês podem encontrar
mais especificamente, pequenininho, dá para tirar a dúvida do que é reparação, prova, expiação, tá? Tudo começa com o arrependimento. Ninguém está aqui encarnado de graça. Primeiro nós nos arrependemos. E ao nos arrependermos, recebermos a bênção de reencarnar. Quando nós nos arrependemos, temos a oportunidade do resgate, que é provar, expiar e reparar. Isso está lá no capítulo 7 do livro que a irmã exaltou aqui, né, a importância. Capítulo 7 do livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, no inciso, parágrafo 17, que fala do arrependimento, expiação e reparação. Além disso, no livro dos Espíritos, sobre o arrependimento, questão 990 até 992, e sobre a expiação e reparação, questões 998 a 1000. Né? Aí a gente tem uma ideia do que é expiar, reparar, provar, para que a gente possa resgatar as lambanças que fizemos lá atrás e termos mérito de construir a vida futura. Porque o importante quando se diz assim, obreiros da vida ou trabalhadores da encarnação, é que em cada encarnação nós construímos o nosso espaço no mundo espiritual. É como se nós construíssemos uma casa, né? Só que essa casa está lá do outro lado, vibracional, fluídica. Então a gente constrói aqui, né? Suportando o corpo, suportando o planeta, suportando-nos uns aos outros. Aí nessas relações interpessoais, nas relações com o mundo, com as leis naturais e com as leis morais, a gente vai se ajustando, percebendo Deus e suas leis e construindo o nosso espaço, conquistando nosso espaço vibracional do outro lado, que não é igual para alguns e diferente, muito diferente para outros, né? Muitos de nós não nos encontraremos lá, muitos de nós estamos sendo agora abençoados por nos reencontrarmos aqui e não estamos mais fazendo aquelas besteiras juntos lá de trás, né? Estamos louvando a Deus e louvando o Evangelho e a sua palavra, divulgando a palavra, não é? Então é muito bom estarmos aqui com uma outra concepção e entendimento do valor pela vida. A outra questão importante que nós temos que perceber, além da depuração, do resgate, é que Deus é para nós a todo tempo misericórdia. E além de nos dar um corpo e nos dar o ambiente adequado, que é o planeta, Ele nos dá a oportunidade de convívio em comum, em sociedade. Porque, queridos, aqui chegamos sós e daqui retornaremos sós. Mas só progredimos em comum, só progredimos em sociedade. Não há como evoluirmos e termos discernimento das leis morais e das leis naturais sem estarmos trabalhando lado a lado, jornadeando juntos, como já dissemos, suportando-nos uns aos outros, acolhendo-nos e amparando-nos uns aos outros. E tem uma passagem de Santo Agostinho, no capítulo 3, a partir do item 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele fala dos mundos de provas e expiações, que no item 15 ele descreve o planeta Terra para nós. Ele enquadra o planeta Terra como um dos mundos de provas e expiações, porque a Terra agora vive o seu momento de provas e expiações, mas no final de uma fase, não no início, quando Jesus chegou, que a gente transitou de mundo primitivo com ele, Jesus, para mundo de provas e expiações, quando passamos a interagir e perceber a lei de amor. Daí, 2000 anos já, né, ciclamos e já estamos ali, já em namoro, né, com o mundo de regeneração. E uma nova transição está acontecendo. E a Terra é esse mundo de provas e expiações neste momento, mas mesmo assim ainda é um mundo de provas e expiações. Santo Agostinho diz assim: a Terra, um destes mundos de provas e expiações, porque são vários em diversos níveis, né? Um destes mundos de provas e expiações tem por caráter comum servir de exílio aos espíritos rebeldes. Então olha só quem somos, né?
espíritos rebeldes. Aí, estes espíritos lutarão ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e a inclemência do planeta. Duplo trabalho penoso que desenvolverá uma só vez as qualidades do coração e as da inteligência. Então, olha como a Terra é importante para nós, para nossa evolução, nosso progresso intelecto-moral. Então, a Terra é o mundo que nós precisamos, porque aqui vamos interagir com aqueles que amamos, que odiamos, que queremos, que não queremos, que regurgitamos e, ao mesmo tempo, abraçamos, e assim vamos crescendo e evoluindo. Não é? Aqui a Casa Espírita é um exemplo. Quantos estão aqui que muitas vezes passando uns pelos outros sentem enjoo, arrepio na coluna, quer distância? É exatamente esse que a gente tem que interagir, é exatamente esse que a gente tem que abraçar, é exatamente esse que a gente tem que aprender a amar. Por isso a gente está aqui. Então, a Terra é o mundo que nós precisamos. Então, é lei de Deus, é depuração e progresso, e Deus nos dá por misericórdia um planeta e um corpo, para que entendamos o valor da vida. Ou podermos trabalhar a vida para construirmos a vida futura no mundo maior. Aí vamos fazer mais algumas reflexões em torno de como é importante nós entendermos a vida e valorizarmos a vida com Paulo, em duas passagens de Paulo. Uma delas está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, que ele fala de conselhos e preceitos diversos, e no versículos 1 e 2, que ele fala da encarnação, de como nós temos que entender a encarnação. Porque para nós, um entendimento equivocado que nós temos é de religiosidade e fé. Muitos de nós acham ou entendem que religiosidade é estar aqui, num templo espírita, numa casa religiosa. Religiosidade não é isso. Religiosidade é a nossa relação com Deus. Isso é fé. E ele mostra que não há necessidade exclusivamente de estarmos numa casa de fé para termos religiosidade ou nos relacionarmos com o Pai. Mas para nós ainda é importante. Depois a direção da casa não vai puxar minha orelha não, mas a gente só está trazendo um entendimento assim de como às vezes a gente se equivoca, né? E Paulo traz para a gente esse entendimento de como a gente prova a nossa fé, como dá o testemunho da fé, e é pela encarnação. Às vezes as pessoas se enganam assim, bem, mas louvar a Deus é estar no templo religioso. Glorificar a Deus é estar no templo religioso. Lê do engano. Louvar a Deus é viver a vida segundo as leis morais e naturais, segundo a vontade de Deus, segundo o que é agradável ao Pai. Isso é louvar e glorificar a Deus. E às vezes a gente não entende isso. Se a gente vem aqui, abraça o irmão, convive, ora, trabalha na caridade, faz tudo isso tudo, entre aspas, não é suficiente. Então Paulo diz assim: eu vos exorto, pois, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes os vossos corpos em sacrifício vivo e santo agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual, a sua fé, a sua religião. Quando a gente se oferece ao Pai na própria vida, vivendo segundo os preceitos dele, segundo as suas leis, segundo o que Jesus nos ensinou. A Casa Espírita traz essa oportunidade de reflexão. Nós estamos aqui hoje na Casa Espírita fazendo essas reflexões. E ele continua: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que lhe agrada e o que é perfeito. Então olha o conselho que ele nos traz, para a gente não se conformar com o planeta, ou com o mundo, ou com as benesses que a gente recebe, porque muitos de nós acham que vem para cá para ficar debaixo dos coqueiros tomando água de coco, sem fazer nada. É o contrário, a gente tem que produzir no bem, tem que produzir de forma que seja agradável ao Pai,
ao que Ele espera de nós, como partícipes ou copartícipes na criação. Nós somos instrumentos de Deus na evolução do cosmos, trabalhando os corpos e contribuindo para que o planeta evolua. Às vezes a gente fala assim, Deus conta conosco, Deus espera que nós trabalhamos com Ele. Podemos até ser um pouco mais audaciosos. Deus acredita em nós. Que geralmente a gente fala assim, eu acredito em Deus, mas e Deus? Às vezes a gente se menospreza tanto que não se acha na dignidade ou dignos de o Pai, Deus, acreditar em nós. Quer ver uma frase simples? Ele acredita tanto que ele está no coração de cada um. Jesus dizia assim, eu e o Pai somos um. Agora, se nós somos irmãos de Jesus, e Jesus dizia, eu e o Pai somos um, a pergunta é assim, eu posso dizer que eu e o Pai somos um? Nós podemos dizer que nós e o Pai somos unos nele? Claro, claro que sim. Nós somos filhos de Deus. Ele está em mim e eu estou nele, mergulhado no pensamento dele. Tudo que eu penso passa por Deus. Olha a responsabilidade de pensar, né, gente? Meu Deus. Então, esse é um princípio básico. Fazer o que é agradável a Deus. E aí estamos na nossa fé, em religiosidade, em contato com Ele e dando o melhor de nós, oferecendo a própria encarnação. Mas, em geral, a gente olha mais para os nossos umbigos e valorizamos muito a vida quando é dos nossos interesses. E esquecemos a caridade, a abnegação e outras virtudes que estamos trabalhando para conquistar. Uma outra reflexão também em Paulo está em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, em que Paulo fala da importância de lutar o bom combate, de buscar o bom combate com Jesus. Mas ele diz que nós não estamos sozinhos. Então, quando travamos a nossa luta na encarnação, não estamos sozinhos. Ele diz, e os sozinhos que a gente fala, é que não estamos sozinhos com o bem e não estamos sozinhos com o mal. Então, nós estamos cercados por irmãos que caminham muitas vezes conosco de boas intenções e de más intenções, ajudando uns e atrapalhando outros, né? Então, Paulo diz assim, deste modo, cercado como estamos por uma tal nuvem de testemunhas, desvencilhemo-nos das cadeias do pecado, corramos com perseverança em direção ao combate proposto, com o olhar fixo no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Olha o que ele fala. Vamos abraçar as lutas, o combate, as provas, as expiações e não reclamar delas. Por quê? Primeiro, a gente não está sozinho. A gente tem aqui os nossos guardiães, nossos protetores. E segundo, porque Deus acredita em nós, que nós somos capazes. Por isso, Jesus, que é o intercessor junto a Deus por nós, avalizou as nossas encarnações. Porque Deus confia em nós, acredita em nós para sermos copartícipes, instrumentos de trabalho com Ele na obra maior, na obra excelsa da criação. Então, nosso objetivo aqui é conversarmos mais aprofundadamente sobre a encarnação, um pouquinho mais, sobre o trabalho, as oportunidades de trabalho que temos para, valorizando o corpo, produzir no bem, e sobre a renúncia, o quanto devemos renunciar a nós mesmos para que percebamos as vidas alheias, as dores alheias, as necessidades alheias, e paremos de reclamar das nossas provas e das nossas lutas. Então, falando da encarnação, nesse evangelho, nós vamos citar esse capítulo 6, item 6, que fala dos obreiros da vida, que é uma mensagem do Espírito de Verdade em Paris, 1861, que Kardec codificou no capítulo 3, né? Perdão, no capítulo 6, item 6, que é o Cristo Consolador, capítulo 6.
do Evangelho segundo o Espiritismo. Então tem um parágrafo logo no início da mensagem que o Espírito de Verdade diz assim: venho ensinar e consolar os pobres deserdados, nós. Venho lhes dizer que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porque a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, porque anjos consoladores virão também enxugar as suas lágrimas. Então vejamos aqui 2 pontos que ele traz. Primeiro, a resignação, elevar a resignação ao nível das provas. Todos nós estamos vivenciando provas e expiações, mas nem sempre entendemos as provas e expiações como bênçãos que recebemos, ou melhor, bênçãos que pedimos para que possamos entender as leis de Deus. Em geral, nós reclamamos e nos queixamos das lutas, das provas. Basta uma gripe, e a gente vai perguntar: Deus, por que comigo? Uma gripe, basta uma semana de gripe que a gente já reclama, não é? E a gripe é uma prova corpórea que testa a nossa fé e nos aproxima de Deus. Por isso a dor é importante. Dor é a linguagem de Deus para conosco. Quando ele diz que elevemos a resignação ao nível das provas, né? Então, quando ele fala da resignação, nós temos que entender que a resignação é para nós compreensão, aceitação, obediência e submissão às leis de Deus. Então, se a gente reclama, a gente está negando o próprio Deus, porque a prova que nós recebemos nos foi dada por nossa necessidade, para que a gente progrida. Então, reclamar na luta é blasfemar. Então, a gente tem que procurar entender que Deus quer o nosso bem, que a dor é a linguagem para nós, é o que nós entendemos. Paulo, quando ele vai falar do amor de Deus por nós, por isso a gente tem que elevar essa compreensão, essa aceitação, a resignação, né, ao valor da prova. A prova que nós vivemos é o amor de Deus para conosco. Então, entender isso, a gente aceitar isso, é entender que Deus nos ama. E Paulo diz assim, numa linguagem simples, e ele exalta o amor de Deus por nós em Romanos 8:38. Ele fala assim: estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem qualquer outra criatura poderá nos apartar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha só, como Deus nos ama. Primeiro, que Ele enviou Jesus. E segundo, que Ele não nos abandona mais em momento algum das nossas lutas e das nossas provas. Por isso, a gente tem que agradecer quando a dor vier. Porque a dor, como foi sagrada no Monte das Oliveiras, né? Porque Jesus resignadamente sofreu cruciante, né? As torturas cruciantes que ele passou a partir do Monte das Oliveiras até a crucificação, resignadamente. E ele não precisava passar por isso, passou por nós. Mas a dor para a gente, tudo que vem para a gente, que dói, que incomoda, sejam sofrimentos morais ou sofrimentos físicos, orgânicos, a gente geralmente se queixa ou reclama. Raros de nós agradecemos o momento de testemunhar a dor. A dor para nós é a linguagem de Deus para conosco. Deus se comunica conosco pela dor. Não tem outra linguagem, queridos. Sabe por quê? Porque tudo nesse planeta é dor. Só que nós não percebemos assim. Quer ver um exemplo? Quando o bebê nasce, que sai do útero da mãe, está lá quietinho lá no útero. Tranquilo, equalizado, em equilíbrio, tudo tranquilo, na maior paz, barulho nenhum, nada, luz, cheiros, calor, frio, nada disso. Está tudo lá. Não precisa respirar. Né? Quando ele sai do útero materno, que o médico segura, dá o tapinha no bumbum,
O bebê não chora porque levou o tapinha não, queridos. O bebê chora porque ele está respirando pela primeira vez. E respirar dói, queima por dentro. Só que nós já estamos tão acostumados a respirar que a gente não sente como se fosse dor, mas dói. Piscar dói, engolir dói, mastigar dói, fazer amor dói, fazer as necessidades fisiológicas dói. Ou seja, todas as formas que usamos o corpo é reflexo de dor. Só que para nós é tão, vamos dizer assim, tão natural que a dor para nós ela passa como se não fosse sentida. E para nós dor é alerta. Se eu espeto meu pé num prego, rapidamente eu sinto a dor. Eu sou avisado, o meu corpo é avisado que tem algo estranho em mim. E eu tenho que retirar o prego para poder não ter uma infecção. Imagine se a dor não existisse. O prego ia ficar, eu ia ficar infeccionado, provavelmente perderia a perna ou teria uma septicemia e desencarnaria. Então a dor, além de ser um alerta, ela é a linguagem de Deus para nós. Não há como fugir da dor. Então, o que a gente vê nisso daí? É a importância de entender a mensagem de Deus para nós e chorar, mas chorar mesmo. Por isso que ele fala, ó, que chorem, porque a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, porque anjos virão enxugar suas lágrimas. E é chorar a dor, as provas, mas chorar vivendo com consciência do valor da encarnação, com consciência de passar por aquela luta e por aquela prova. Viver a dor, sentindo e agradecendo a oportunidade de ser provado na fé, como Jesus fez. Raros de nós fazemos isso. Achamos que a dor para nós é Deus esquecendo de nós. É o contrário. Ele está presente o tempo todo. Por isso que a gente sente na pele, na carne. Nós pedimos para vir, para sentir na pele e na carne o valor da vida e o valor da misericórdia do Pai por nós. E a outra é a consolação. Ele fala que esperem, porque anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. A gente não pode esquecer nunca, porque a consolação é o entendimento da vida futura. Cada prova, cada expiação que a gente passa no corpo agora, estamos preparando corpos novos e preparando uma vida melhor. Essa é a nossa melhor encarnação. Mas com certeza a seguinte vai ser melhor ainda. Estaremos encarnados em corpos mais depurados, porque o fluido que a gente vai dispor do planeta serão fluidos melhorados, que nós agora estamos devolvendo e impregnando a Terra com esses fluidos que estão sendo depurados. Irmãos nossos que já se foram, que entregaram seus corpos, já sutilizaram para nós o planeta, assim como vamos fazer por aqueles outros que virão, né? Usando os nossos fluidos depurados ao reencarnarem. Então ele diz, anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas, mostrando que as lágrimas são produto da dor, produto do nosso sofrimento, ou produto do nosso testemunho de fé. E este produto da dor, vivida com consciência, ele é anexado, somado à nossa economia espiritual. Ele é valorizado quando passamos pela prova com consciência. Então os espíritos vêm, que estão no nosso entorno, nos acolhem e computam na economia espiritual aquele momento que nós vivenciamos testemunhando a nossa fé. Olha que interessante. Nada está perdido. E aí, o tópico seguinte é exatamente esse, o trabalho. Porque quando a gente encarna, o simples fato de estarmos encarnados já é trabalho. Já estamos trabalhando os corpos e estamos trabalhando o planeta. Então, estamos em trabalho a todo tempo. Mesmo a criatura mais ignominiosa, mais cruenta, mais desviada do bem e da luz, que esteja habitando o mundo conosco, porque esse mundo ainda permite, esta criatura está progredindo. Esta criatura está participando com Deus na melhoria do planeta. Esta criatura está se melhorando. Esta criatura está em trabalho. Por quê?
Porque ela está suportando as agruras do planeta. Porque ela está suportando a convivência com outros, mesmo que seja prejudicando outros, ela faz parte da evolução do todo. Então é instrumento de Deus também na evolução, embora nós não vejamos dessa forma muitas vezes, né? Então, e aí o simples fato de estarmos aqui, estamos em trabalho, estamos trabalhando. Interessante, quando falamos de trabalho, lembra Jesus, né? Mas antes, vamos lembrar aqui do texto do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 6, né? Em que o Espírito de Verdade fala da importância do trabalho. Ele diz assim, obreiros, né, por isso é o tema do nosso estudo, obreiros, traçai o vosso sulco. Ele está se referindo às pessoas que plantam, que criam aquelas valas, né? Os sulcos são aquelas valas para fazer o plantio. Então ele fala assim, obreiros, traçai o vosso sulco. O labor das vossas mãos fornece o pão terrestre aos vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas, e eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Olha como Jesus trabalha com a gente a todo tempo. Às vezes a gente nem lembra dele, mas ele está aqui, vendo o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente precisa. Trabalha com a gente a todo tempo, dando-nos força para a gente atravessar a encarnação. Então ele fala, eu, o divino jardineiro, as cultivo, as suas almas, no silêncio dos vossos pensamentos. Aí ele complementa com uma frase que é sublime. Diz assim, nada está perdido no reino do vosso Pai. Os vossos suores, as vossas misérias, formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo de vós todos será talvez o mais resplandecente. Então ele fala aqui, nada, o suor, o trabalho, a dor, os sofrimentos, as misérias, tudo isso pelo qual passamos, todas essas experiências pelas quais passamos, é computada na nossa economia espiritual. Desde que passemos com resignação, com o entendimento que isso é da vontade de Deus para o nosso bem, para o nosso progresso. Então, quando trabalhamos na Terra com os nossos corpos que são os nossos instrumentos de trabalho na encarnação, dando o nosso testemunho de fé, a despeito das lutas, das provas, das expiações, tudo isso que vivenciamos é computado por Deus, ou seja, pelos espíritos que nos acompanham, pelos seus emissários, na nossa economia espiritual. Nada é perdido. E interessante, quando falamos de trabalho, aí que me lembra Jesus, tem uma passagem do Evangelho de João, capítulo 5. Nós conhecemos, quando Jesus vai na fonte de Betesda, né? uma região de Jerusalém, onde aqueles paralíticos, doentes, ficavam próximos esperando a água se mover. Quando a água se movia, eles pulavam na água e ficavam curados. Tinha uma tradição nisso. E acontecia. É como se um anjo viesse, chacoalhasse a água e ali a água proveria a cura de quem mergulhasse ali. Havia um paralítico que já estava lá, se não me engano, 32 anos, já paralítico, né, de nascença talvez, né, eu creio que sim, aguardando que alguém o ajudasse a mergulhar na água, porque ele queria ficar curado, queria andar. Jesus vê e fala assim, o que você está fazendo aí? Estou esperando que alguém me ajude para eu poder entrar na água, eu quero ficar curado. Aí ele falou assim, quer ficar curado? Ele falou, quero. Creis nisso? Creio. Levanta, pega o teu leito e vai. E ele levanta, pega onde ele estava deitado, tipo um colchão, uma coisa assim, bota nas costas e sai andando. Ele cruza por um fariseu, era um dia de sábado, não se pode fazer nada no sábado, o 7º dia é o dia do descanso, isso é lei para os judeus, e ele estava andando no dia de sábado carregando o leito, e o fariseu fala, por que você está carregando o seu leito? Você não sabe que hoje é sábado? Está escrito na lei que nós não podemos trabalhar e fazer nada, nenhum trabalho?
Ele, sim, eu sei, mas aquele que me curou falou que eu podia levar o meu leito. Aí ele, quem te curou? Aí ele olhou para trás e já não viu Jesus. Ele vai até o templo, dá o testemunho aos sacerdotes e conta a história dele, que tinha sido Jesus, que tinha curado e tal. E aí um dos fariseus depois encontra Jesus e sabe que foi Jesus que curou o paralítico. Aí essa frase é emblemática. Por que você curou o paralítico? Você não sabe que hoje é sábado, que você não podia curar, você não podia fazer nada hoje, você infringiu a lei de Moisés? Jesus diz assim, meu pai agora trabalha e eu também trabalho. Pronto. Mostrou que o tempo todo Deus está trabalhando. Se Deus está trabalhando, por que muitos de nós que estamos aqui na terra queremos ficar debaixo do coqueiro tomando água de coco? Não é? A gente tem que estar produzindo alguma coisa, gente. Mesmo que seja aqui ouvindo uma palestra ou fazendo uma palestra, a gente tem que estar produzindo no bem. Então, o trabalho, primeiro, é produto no bem. Toda ocupação útil, como diz Kardec na questão 675 do Livro dos Espíritos, é trabalho, toda ocupação útil. E na questão 676, ele pergunta por que o trabalho é imposto aos homens. Imposto. Porque trabalho para nós é expiação. Ninguém quer trabalhar. Ninguém quer acordar cedinho, 6 horas da manhã, pegar um ônibus, viajar 2 horas, como acontece muito lá no Rio, para trabalhar 2 horas depois, né? Até às 8 da noite, pegar o ônibus de volta e chegar em casa às 10 para acordar às 5 de novo. Ninguém quer. Trabalho é testemunho de fé. Trabalho é luta, é expiação terrestre. Para muitos, poucos têm prazer em trabalhar. E aí outra questão é assim, a gente não pode esquecer que não estamos sozinhos. No Evangelho de Jesus, capítulo 28, versículos 18 a 20, Jesus já tinha desencarnado, os discípulos continuavam a obra, trabalhando por Jesus, né? Curando, fazendo explanações sobre a Boa Nova, e eles estavam... Jesus já tinha se afastado por algum tempo, tinha desencarnado. Eles estavam um pouco desesperançosos, tristes, porque sentiam falta da presença do Mestre. E então Jesus os encontra numa região da Galileia. Tem até um texto que fala dos 500 da Galileia. E ele faz uma preleção muito interessante a respeito de mantermos a fé quando estamos desenvolvendo as tarefas em nome dele. Ou o trabalho, seja qual for o trabalho. E Jesus diz assim, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide e ensinai a todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus não nos abandona. O tempo todo ele está com a gente. Ele e os seus emissários. Então tenhamos fé, abracemos as tarefas, seja na nossa casa, no nosso trabalho, nos labores que abraçamos, nas profissões, seja na casa espírita. E olha que a casa espírita precisa, hein, gente? A irmã mesmo aqui cogitou aqui, abriu as oportunidades de tarefas e trabalho aqui na casa, que são muitas, como é também, ou como são também em outras casas. A outra questão em relação ao trabalho é as misericórdias que recebemos, porque a gente, quando trabalha, a gente está amparado e a gente tem o maior de tudo, de todas as bênçãos, que é o reconhecimento pelo que produzimos. Lembra da frase? Nada está perdido no reino do nosso Pai. Então, tudo o que produzimos é computado na nossa economia espiritual. Então, trabalhemos no bem, trabalhemos com Jesus. Agora, o importante é assim, no entendimento, nem sempre a gente trabalha com Jesus, por Jesus ou para Ele. Geralmente trabalhamos e queremos o reconhecimento humano. Geralmente o que fazemos, nós queremos o reconhecimento, queremos aquela massagem no ego. Olha, a tua palestra foi maravilhosa. Olha, a tua prece me deixou, eu quase me esvaí em lágrimas quando você fez a sua prece.
Ou seja, a gente sente a necessidade de ter o ego abraçado, porque produzimos alguma coisa boa, ou produzimos alguma coisa que muitas vezes achamos que é boa e o outro às vezes nem acha que é, mas a gente quer ser reconhecido. Esta é a nossa maior falha. Este é o nosso maior equívoco, porque nós não trabalhamos para os outros, nós trabalhamos para Ele e trabalhamos para Jesus. Tem uma frase da carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23, Paulo diz assim: tudo o que fizerdes, fazei-o de bom coração, como ao Senhor Jesus, e não para os homens. A gente não tem que ser reconhecido por ninguém pelo que a gente faz, e nem esperar isso, porque isso frustra e machuca. Então não há essa necessidade. O que produzimos é para Deus. Quer ver outro conselho interessante? Jesus diz assim para os discípulos, capítulo 5 de Mateus, versículo 16. Coloque a candeia acima do alqueire e nunca debaixo, acima do alqueire, para que todos vejam a luz que está na casa. Ou seja, compartilhar o conhecimento, como a irmã também aqui exaltou, né? Quando ele diz isso, ele fala em relação ao trabalho, porque é pelo trabalho que a gente produz luz, que a gente é percebido pelo Pai e que a gente é percebido pelos irmãos maiores, pelo que produzimos de boa vontade, com respeito, com amorosidade. Então ele diz assim, nesse versículo, ele fala: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quando veem as nossas boas obras, não vão nos glorificar. Eu não quero ser glorificado. Eu estou produzindo e trabalhando para Deus, para a honra e glória de Deus, para que o Pai seja glorificado por mim, pelo meu trabalho. É isso. Então não temos que esperar que ninguém reconheça o nosso trabalho. Simplesmente vamos trabalhar e produzir no bem, com a consciência que estamos fazendo o nosso melhor. E aí, fechando aqui, é importante, vou passar só 2 minutinhos, tá? Então é importante que a gente entenda que a gente tem que servir aos outros, independente da nossa prova, porque prova todos nós teremos na encarnação. Então, a renúncia a nós mesmos, Jesus diz para um discípulo: queres me seguir? Renuncie a si mesmo, carregue a sua cruz e venha. Ele não diz para ele que ele vai carregar a cruz dele para ele. Ele diz, venha, mas carregue a tua cruz, né? E ele diz que se nós assistimos os nossos irmãos a despeito das nossas cruzes, que já são pesadas, não vamos pensar que é do outro mais leve, que não é, não. Se for tentar pegar, vai ver que é bem mais pesada. A gente sempre subestima a nossa cruz, não é? Mas a do outro pode ter certeza que é mais pesada. Então, se a gente renuncia para apoiar e acalentar, acolher a dor alheia, e mesmo assim a gente carrega a nossa cruz, tenhamos certeza que estamos sendo reconhecidos em nossa economia espiritual pelo que estamos produzindo. E a doutrina espírita, ela nos dá a oportunidade de entendermos isso, percebermos pela caridade quanto podemos servir. A despeito das provas que vivemos, a doutrina espírita nos ajuda a pacificarmos o erro do queixume, quando a gente se queixa pela prova que vivemos. Então abracemos os conhecimentos que a doutrina espírita nos dá. Além da doutrina espírita nos ensinar a nos resignarmos diante das provas e das lutas. O tempo todo a doutrina fala que a dor nos é necessária para que a gente dê o nosso testemunho de fé e continuemos lutando pela vida. Continuemos sendo os obreiros da vida, construindo o nosso cantinho no mundo maior. Para encerrar, eu vou deixar uma frase, que é do Espírito de Verdade, neste capítulo 6, que ele diz assim: bebei da fonte do amor e preparai-vos, cativos da vida,
para vos lançar livres e alegres ao seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis, e que quer que vós mesmos trabalheis a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Quem constrói a nossa angelitude somos nós mesmos, nas bênçãos de Deus. Então, que Deus abençoe, ilumine e proteja cada coração que se fez presente junto a nós hoje, nesta casa de bênçãos. Graças a Deus. Bom, nós é que agradecemos. Eu não falei que teríamos belas reflexões, muitas coisas para pensarmos. Vamos dar seguimento agora à segunda etapa do trabalho, que é a sala de passe. Os médicos aplicadores que estão escalados, por favor, e o nosso irmão vai fazer a nossa prece de encerramento. Então, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, o Deus da luz, o Deus da paz, o Deus da vida, dos nossos destinos, o Deus da esperança, o Deus das misericórdias, o Deus da nossa fé. E aqui, abraçados pelo amor eterno que Ele nos agracia, junto a Jesus Cristo, nosso Senhor, oremos. Divino Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor. Amado Mestre, a nosso irmão. Amado irmão, com nosso coração gratificado pelas oportunidades que aqui tivemos de reflexão, de estudo, pelas oportunidades que tivemos de entendimento do valor da vida, do valor da encarnação, do valor da prova, do entendimento do amor de Deus por nós e do entendimento da sua presença sempre constante junto a nós, em nossos corações, em nossas consciências, em nossas lutas, em nossas provas, em nossas expiações, em nossos testemunhos de fé. Agradecemos, Mestre amado, pela sua intercessão junto a Deus por nós, desde o momento em que aqui encarnou e nos deu testemunho do seu amor sublime, excelso, abençoado, cheio de graça, cheio de verdade e cheio de luz em Deus por nós. Rogamos, Mestre Jesus, que o Senhor nos mantenha firmes, perseverantes na fé, nos estudos, para que aqui voltemos na próxima semana e nos dias que nos são abertos aos trabalhos nesta casa, e possamos assim continuar nossas reflexões, continuar os trabalhos, continuar o estudo, continuar o aprendizado, continuar o entendimento das leis de Deus e do seu amor por nós. Leva-nos, Senhor, em paz aos nossos lares, aos nossos recantos de origem, e que quando adentrarmos aos nossos cantinhos de fé, aos nossos castelos de luz que nos abrigam, que possamos bradar em alta voz com os corações ressoantes no universo. Que a paz esteja nesta casa, imantando, entranhando de bênçãos e de luz, que aqui fomos aquinhoados às nossas ambiências de provas e de expiações. Assim, Senhor Jesus, felizes e gratos por essa oportunidade de servir, de trabalhar e de contribuir na obra de Deus, seja em seu nome, Senhor, em nome de André Luiz, em nome de Ismael e, sobretudo, em nome de Deus, que nós damos por encerrada de nossa parte a nossa participação nos estudos, na reunião pública, na casa Nosso Lar, na noite de hoje. Que a vossa graça, vossa luz e as vossas bênçãos sejam conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Fiquemos em paz.